E boa tarde, boa noite, conforme a hora que quiserem ver este programa Arco-Íris. Nós estamos a tempo de entrevista com o Juninho Pérez e hoje o Nhão Padre Pio está connosco, por conseguinte ter uma entrevista que vai ser talvez um pouco mais longa aqui que as outras, porque o Nhão Padre está ali hoje, nós de Arco-Íris achamos que era bom no ouvir Nhão Padre um pouco, agora que o Nhão Padre faz 50 anos de sacerdote, acho que é um aniversário bem bonito. Tudo nós nos está de parabéns, toda a comunidade cabo-verdiana está de parabéns. Obrigado, Nhão Padre, por ser também ali. Obrigado a você por esse convite. Vamos ver se consigo lembrar as coisas de 50 anos. Sim, porque realmente 50 anos, nós aqui no nosso programa não achava que era interessante fazer uma conversa com o Nhão Padre, pergunta ao Nhão Padre. Desde, por exemplo, nós não sabemos, mas muita gente quer saber nomes de pais de Nhão Padre, irmãos que Nhão Padre teve, e, enfim, irmãos que Nhão tem. Sim, por isso então tenho que ir para trás 74 anos. 74 anos, yeah. Sim, meu pai era Andrea em italiano, Andrea Gottin. Minha mãe era Giacomina, porque já está no céu, Giacomina Mosele. Eu nasci numa região da nord-est da Itália, no Veneto, não muito longe de Veneza. Numa família pobre naquele tempo, porque a minha mãe e o meu pai vinham depois da Guerra Mundial, ainda não tinha trabalhado, e nasci em pleno inverno, com a neve, era 11 de março. Uma família boa. Sou o primeiro filho dos meus pais, depois de mim nasceram mais 3. O segundo é João, que neste momento está um pouco doente, mas esperamos. O outro é o padre Fulgêncio, que é capucinho, há 10 anos tinha vindo cá para a festa de São João Batista. E a última é uma menina, quando nasceu 11 anos depois de mim. A infância foi boa, como as famílias pobres, ainda no tempo de crise na Itália, por causa das sanções da Europa contra a Itália, porque tinha invadido a Etiópia. Fiz o ensino primário em Turim, nasci no Vêneto, mas meu pai veio depois para Turim. O segundo irmão ainda nasceu no Vêneto, já o padre Fulgêncio e a minha irmã nasceram nesta grande cidade de Turim, famosa em todo o mundo pelos carros Fiat, etc. E sempre a família. E numa paróquia, Madonna di Campagna, que naquele tempo tinha mais terrenos que casa, agora é uma coisa sem fim. Esta paróquia era oficiada pelos capuchinhos, então simpatizei desde criança, sempre tive boas notas. No princípio pensava estudar engenheiro e fiz um ano de liceu fora, antes de entrar no seminário. Depois entrei no seminário em 1936, até 40. No ano de 1940 fiz o meu noviciado, aquele ano de experimentação. Então, neste hábito, foi vestido, sempre na Itália, foi vestido em 1940. Então, é fácil fazer a conta, 58 anos que trago. Sim. Em agosto fará 58 anos. Fiz os primeiros votos. No fim, agora os jovens têm medo de lançar-se. Eu tinha 17 anos quando fiz os primeiros votos. E aos 21 e poucos dias, dia de São José, ainda em tempo de guerra, últimas 2 semanas de guerra, fiz a minha profissão perpétua, então, para sempre. Nele passei. Tinha feito a filosofia, a teologia, fui consagrado sacerdote a 1 de fevereiro, por isso que a gente lembrou-se, de 1948. A metade do último ano de teologia, era o costume lá. Terminei em julho o meu curso teológico e quando o superprovincial veio no nosso colégio de teologia para destinar os 6, éramos 6, 3 já morreram infelizmente, os 6 que tinham sido consagrados e acabaram o curso juntos, cada um num convento, num trabalho, e eu, não era surpresa para mim, mas para o meu companheiro sim. Fui logo destinado para Cabo Verde,
quando o superior disse isto, toda a Assembleia estava lá, primeiro ficaram assim espantando, depois umas palmas. Nunca foi destinado a trabalho algum na Itália. Parei na Itália 4 meses e tal, desde julho, 5 meses, até dezembro. Em janeiro recebi o crucifixo missionário, é uma espécie de investidura, pronto, da minha missão, destinada a Cabo Verde. De lá, lembro-me, a despedida foi no Dia dos Reis, de 1949. Agora a gente me pergunta, mas por que Cabo Verde? Não é mentira se eu digo que nem sabia se existia. Pois. Talvez no quinto ginásio eu gostava muito da geografia, mas talvez per ter visto no mapa, saber o nome, saber que era uma das tantas colônias de Portugal. Mas é que sempre tive desejo, desde novo, de trabalhar fora da Itália, de ir para as terras que não têm padre, que têm pobres, etc. Então tinha sempre feito aquele pedido. Meus superiores, se por acaso não tivéssemos tido a guerra e a Inglaterra não tivesse invadido a Etiópia, eu era destinado para a Etiópia. Lá que estavam os missionários de Turim. Acabou, Deus pensa as coisas. Engraçado, um pequeno pormenor que já contei. Quando cheguei, então, estive em Portugal, saí 7 de janeiro de Turim, cheguei a Portugal via mar, dia 12 de janeiro. Estive 2 meses entre Porto, ainda não tínhamos, os capuchinhos não tinham casa em Lisboa. Tá bom. Porto e Coimbra, gostei quase mais de Coimbra. Pois era na Vila Nova de Poiares, parece-me que tinham também, não é? Vila Nova de Poiares, no norte. No, depois. Foi depois. Quando eu fui ainda não havia nenhum padre capuchinho português, excepto os 2 irmãos, Mateus e Jerônimo, já morreram, que eram portugueses, mas filhos de imigrantes no Brasil e entraram na Ordem Capuchinha no Brasil e voltaram. E o famoso padre Leite Faria, de uma família nobre de Guimarães, filho de um médico. Ele, como não havia ainda capuchinhos em Portugal, fez capuchinho na Espanha. Os outros, por exemplo, o atual bispo do Vigem, na Angola, Mata Morisca, era ainda estudante quando eu passei lá. Ainda era estudante. Então, 2 meses depois vim. Embarcamos, chegamos a São Vicente no fim do mês de março, depois praia. Isto fiquei logo contente. São Vicente, a impressão foi horrível. Eu vinha de uma terra muito verde, e quando vi tudo aquilo seco, depois as crianças novas que mergulhavam para apanhar uns centavos, etc. Eu não dei nada, já se meio pouco que tinha eu dei, quase não tínhamos nada. Não gostei. Coitado, quer dar uma esmola, dá, sem obrigá-los a fazer. Mas, de toda forma, é assim que começou a minha vida. E depois, Nhão Padre vai para Ilha do Fogo. Sim, primeiro... O sítio primeiro onde ficou? Bem, a primeira destinação, por acaso, tinha sido Boa Vista. Porque o padre Fidelis, que é do primeiro grupo que tinha chegado quase 2 anos antes de nós, em julho de 47, veio ao nosso encontro e o bispo, Dom Faustino Moreira dos Santos, destinou-nos, eu, o padre Fidelis e eu, para Boa Vista. O barco demorou, até que é uma bela anedota. Nós íamos a pé, não havia táxis, e depois não tínhamos dinheiro. Subimos lá em cima no platô a dormir. O barco amanhã. Depois de 3 ou 4 dias, eu disse ao padre Fidelis, que era mais prático de português, mas padre Fidelis, talvez amanhã é o nome do barco. E era o Senhor das Areias. Ficamos uma semana lá. Nesta semana, o bispo mudou de ideia, disse, não, vocês vão a São Lourenço, que é uma paróquia muito mais grande, há falta de padres, o último padre morreu há muitos anos, então estava contando isto, eu a entrar.
gosto de visitar os cemitérios, ou pobres, ou ricos, ou bonitos. É um gosto que sempre tive. E passeando sozinho, fui até a campa do Padre Lima, que é o nosso antecessor. E o Padre Lima morreu 9 meses quase exatos antes de eu nascer. Então disse, Deus fez-me nascer para tomar o lugar dele. Começamos lá. Mas eu já escrevi isto, a gente já sabe. Eu gostei. Mesmo se não encontramos igreja, não encontramos casa, nada. Primeiro mês, dormíamos com o Padre Simões em São Felipe e a gente vinha a pé. E chegando ali à altura de São Lourenço, um tomava o caminho de baixo, Santo Antônio, Pedimonte, etc., São Jorge, o outro caminho de cima, Coroa Grande, Ribeira Felipe, a pé, porque não havia palha, não havia animais, água escassez. E é bom lembrar, não por... Aliás, nós partíamos, tivemos a vida dura na Itália por causa da guerra, então a gente era temperada para uma vida, mas em compensação, um povo maravilhoso. Eu em 15, 20 dias já sabia arranjar-me em crioulo, antes de aprender o português. Quanto tempo é que o padre esteve em São Lourenço? Quase 7 anos. 7 anos. Não completos, mas quase 7 anos. Cheguei em 9 de abril de 1949, estive lá até 23 de outubro de 55. De lá o padre Fideiras, que era o novo superior, transferiu-me para Brava. Meu padre, em que ano, por conseguinte, quando é que meu padre chega a Brava? Tinha visitado, bem, quando cheguei da Itália, passei um dia no mês de abril, mas só de manhã até noite, para visitar o padre Cassiano, que era o nosso superior. E é fácil lembrar, porque era o dia de São Conrado, e lá estava o padre Conrado, que é 21 de abril. Depois, no mesmo ano, passei a véspera do Ano Novo. Depois um barco nos levou, que tinha acompanhado o padre Fideiras. Estive 3 meses, quase, quando morreu o padre Cassiano. Assisti, esperei. Estive em 54 a pregar uma missão, que o padre Fideiras me chamou, 1 mês e meio. Depois, como pároco da Brava, foi outubro de 55. De outubro de 55 Até sair. Até sair, que foi em... Que foi em sair da Brava 3 de dezembro de 78. De 78, dezembro. Mais de 23 anos. 23 anos na Brava. 23 anos e meio. Sobre a sua estadia na Brava, a mim se lembra, como em Castava Lamas, em Tubi, por conseguinte, trabalhos feitos na Brava, talvez foi onde foi desenvolvido mais trabalhos que não pode fazer aqui no Toja, de que é 7 anos na São Lourenço. Bem, São Lourenço se trabalhou muito, mas de outro tipo. Primeiro porque nós no interior, casa ali, casa lá era difícil construir, mas mesmo alguma coisa, uns timinhos de futebol, os jovens íamos. Mas lá, por exemplo, foi outro trabalho. Eu visitei todas as casas da paróquia de São Lourenço, exceto algumas de Inhuco Alto, fazendo o primeiro recenseamento daquela população, passando durante o ano 1954, chamado Ano Mariano. Gostei, trabalhei tanto que a gente, quando parti, de repente, foi uma chamada telegráfica, porque o padre Fideiras tinha razões para se transferir. E não havia ninguém lá, então ele mandou-me lá como pároco. E a despedida foi a missa das 7h30, num domingo. Quando acabei a missa, estava o padre Mauro com a moto, toda a gente a chorar. Então, e não posso esquecer, foram anos bons e duros. No primeiro ano perdi 12 quilos, andar ali, subir as montanhas. Na Brava, o trabalho, num certo sentido, foi mais fácil. Primeiro, os padres lá já tinham feito muito. Então, o trabalho para a juventude.
eu via que era necessário ensinar. Então, são coisas casuais. Em 58, quando cheguei à Itália, um padre que tinha uma pequena tipografia, fechou, deu aquelas 2 maquinetas primeiras com aqueles tipos. E lá comecei esta obra. Tinha muito amor às crianças. E também ali, por exemplo, a famosa escola materna, de ajuda às crianças. E juntamente à escola materna nasceu esta congregação das Irmãs de Imaculada Conceição. Mas, Sr. Padre, falando da tipografia, e hoje é um daqueles beneficiados então, e aquele trabalho que o Sr. Padre fazia na Cabo Verde, claro. E parece que o Sr. Padre tem um certo, enfim, responsabilidade na doce tipografia que tem ali na América e deixou gente que está trabalhando e ganha vida nesse graças a Deus, o Kim, e lá chamam Frank Reiton, eu chamo o Kim como chamava na Brava, era um dos melhores, muitos, podemos a carpintaria, sim, a tipografia, e o Kim ajuda-me. Toda a gente sabe que os 2 boletins de Brockton e de Boston são imprimidos lá gratuitamente, sim, incluindo o papel. Não, eu tenho que dizer obrigado ao Kim, eu preparo as chapas, mas depois é lá que fazem tudo. Também o Anselmo Gomes ajuda-nos muito em trabalhos mais pequeninos. E tem muitos outros que não têm a tipografia própria, mas que trabalharam, o Carlito e muitos outros, Otávio. Muita gente que está ganhando bastante bem. Depois houve a carpintaria, também mais ou menos. Também, eu conheço algumas pessoas que reconhecem que aquela carpintaria deu-lhes uma grande abertura na vida. Deu e continuou, só foi fechada há pouco tempo, porque adoeceu de repente o mestre, que é o Frei Boaventura, agora não sei como irá. E no mesmo tempo, por exemplo, a obra eu digo sempre brincando, que o fundador, ou um dos fundadores, da escola materna, desse tipo de caridade, é o Dr. Pinheiro. Porque eu tinha já estas raparigas que me ajudavam a muitas coisas. Tinha recebido da Caritas 4, 5, 6 sacos de feijão, 4, 5 latas de leite em pó. Era um ano tremendo, 59, duro. E eu disse, se vamos dar isto aos pobres, nem uma semana, com tantos pobres que há. Então fui até o hospital e disse, olha, Dr. Pinheiro, dá-me algum conselho, tem aquelas coisas. E disse, olha, a melhor coisa é dar às crianças mais carecidas de saúde. E foi ele a escolher, através das consultas, as primeiras 30 crianças. Depois eu notei que ele foi andando, a providência nunca. Tanto é que quando temos aberto, foi 15 de dezembro. Fácil lembrar, porque é 8 de dezembro, as primeiras 2 fizeram a sua consagração. E uma semana depois, dia 15, começamos de manhã o primeiro pequeno almoço. Eu disse aos pais, às mais pobres, olha, eu garanto isto por um mês. Se Deus ajudar, e ajudou, até que eu parti de Cabo Verde. A escola materna, eu estive na Brava há pouco tempo, fiquei a conhecer e ela está a ser utilizada ainda pela Igreja, conseguindo. Também é uma das coisas que marca bem a presença do Padre Pio na Brava. Sim, mas eu queria também faço sempre notar quando há alguma festa. Nunca se pode dar todo o valor a uma pessoa. Eu tive muita sorte. Sim, tinha dotes que é Deus que me deu, entusiasmo, inteligência, prática de trabalho, não nego, mas é dom de Deus. Mas encontrei um povo que colaborou. Talvez o povo que fez, eu lembro, todas aquelas pedras que tu viste lá, para trazê-las da mina, daquela estrada que vai para João de Nola, até a estrada onde depois o encarregado das obras públicas, o senhor Joaquim, português, fez tudo de graça, autorizado pelo governador. Mas havia, todas as noites de luar,
300, 400 pessoas, incluindo a esposa do administrador, incluindo a esposa dos funcionários, jovens, raparigas, que era uma coisa linda, rezando o terço, fazia-se montões de pedras. Então toda a gente tem lá soro, e muitos operários grátis, e aqueles que eram pagos não tinham problemas de ficar uma hora a mais para ver a obra subir. Lembro, por exemplo, o doutor, aquele português, agora não vem, assim, Cabral, o doutor Cabral, que tinha tanto entusiasmo que quando saía do hospital, do seu trabalho, ia visitar os trabalhadores e entusiasmava esses trabalhadores. Sim. Muita criança, eu não sei quantos milhares de crianças passaram lá. Houve uma altura que eram 300 e tal. Sim. Minha padre, e sobre o desporto? Minha padre, vem de Itália. Sim. Aqui apareceu lá uma equipa Juventus. Sim, e havia... meu padre era um dos aficionados dele, não é? Aliás, não, meu padre fui jogava. Eu que a criei. Meu padre jogava bola também, não sabemos, nunca estava lá, mas... Não, eu jogava, fui treinador, fizemos muitas... Comecei no fogo. Lá no São Lourenço, um campo era tão inclinado que eu brincando dizia, é melhor pôr um cordel ou a bola para não ir para a ribeira. E depois lá, sim, foi o Juventude. Também criei o Beira-Mar, os rapazes da Furna, houve a Primavera, os mais novos, as Esperanças, o Sintrense. Num certo momento, não jogaram, ainda todos eles se lembram. É justo dar aos jovens a possibilidade, até uma vez contamos que veio um jovem, que por acaso era nazareno, e veio com vergonha. Perguntou-me, és frango, que tinha que te deixar jogar na time de para momia católica. Falei, Billy, bola que tem nada com o católico, ou com o protestante, ou com o batista. Se você sabe dar pontapé bem, se você sabe dar bem, ensina, e pronto. Nesse aspecto, não está aqui, a mim, não saber de coisas que acho que talvez não poder falar um pouco na ele, porque realmente, de facto, meu padre ultrapassava, tinha houvesse coisas que outros padres católicos que ultrapassavam, que eram as diferenças entre religiões. Meu padre, é um assunto que talvez muito, de não toca muito nele, mas não está gostava de... Não, meu padre dizer... não, essa hipótese que eu sei, e não está gostava de ir para a Pianel. É justo, sim. Quer dizer, tempos antigos se houve lutas, o protestantismo nasceu com lutas, e o nosso Papa, que Deus o conserve, teve coragem, em muitas ocasiões, de pedir perdão pelos erros que a Igreja Católica fez no passado. E, seja dito mansinho, não consta que nenhuma das outras religiões que também perseguiram a Igreja Católica fizesse isto. Mas é justo, houve. No meu tempo ainda houve alguns que faziam distinção de Bíblias editadas, nunca. Eu nunca tive problemas, sou amigo, um dos maiores amigos que tenho cá, é o pastor Leite. Somos amigos, colaboramos, ele colabora comigo, etc. Não há nenhuma... Antes estamos... que agora os tempos são diferentes. Agora a Igreja em toda a parte está caminhando, sobretudo na perspectiva do ano 2000, na união de todos os cristãos. Porque é uma ofensa tremenda a Cristo que haja centenas de religiões que acreditam numa pessoa e são separadas. E às vezes até inimigas, que ainda é pior. Ainda se fossem só separados. E eu nunca, nas minhas homilias, falei mal de qualquer movimento religioso. Porém, confirmo que deveria ser um só. Sim, é também tantas anedotas. Aqui em Brockton tinha um grande amigo, que na casa dele funcionava em Coral Grande, neste momento não me vem o nome, os filhos todos, somos amigos. Ele era adventista, e era na casa dele que se fazia culto, etc. Um dia ele me parou e disse, Padre Pio,
para mim que também na minha casa. Para mim eu também tomo um café na minha casa, para mim é sabatista. Os adventistas eram chamados assim. Não, bebete, agora já veio o nome, Alberto, mas bebete. Não, bebete, me dá aqui café que tem religião. Brincamos, entrei na casa dele, tomei café, e somos amigos íntimos. Quando doença vou ver no hospital, e ele fica bem contente. Os filhos são todos meus amigos, etc. Então, não tive problemas, nem aqui, não tenho. Apesar de, às vezes, há um certo nervosismo, quando também, como eu respeito todas as religiões, acho que todos devem respeitar a nossa. Bem, meu padre, não estou a fazer um pequeno paragem ali, porque esse programa para hoje não está para ali. É bastante, e sim. Para a semana não está continua com o nosso conversa ali com o meu Padre Pio. É melhor assim, para não cansar muito gente. Yeah. Olá amigos, mais um beijo cunhoso e programa Arco-Íris. Não te espero que tudo está a correr de melhor panhoso, saúde, felicidade, tudo coisa alegre. E este programa não te espera que está a ser de agrado tudo nhoso, que está a trazer nhoso ainda mais alegria, mais felicidade e nós está a sabe com nós, lembrando a nossa terra Cabo Verde. E a semana passada não teve liga entrevista com o Padre Pio, derivado que ele fazia 50 anos de sacerdócio e nós não trazer ali, mas como enfim, a entrevista foi um bocado prolongada, não deixar para essa semana a segunda parte, e é aquele que nos vai de seguida hoje é. E nós tomamos atenção para uma, coisas bem bonitas e profundas foi dito pelo Padre Pio ali na Arco-Íris. E, novamente, não estou com o meu Padre Pio, e na semana passada não estive aqui numa boa conversa, e não se vai continuar a nossa conversa, meu Padre. Estou. E não sabe estar falando, enfim, na vida de meu Padre, na Brava, na Fogo, mas antes de não passar para nós parte de hoje, que é sobre a vinda ali para a América, não queria pedir ao meu Padre para dar uma explicação, se possível, para tudo nós não saber que com a independência, a independência foi em 75, meu padre esteve 3 anos lá depois da independência de Cabo Verde, mas de facto os excessos que houve no princípio, somente da independência, digamos que o Partido Único do Poder tinha umas certas divergências com a Igreja, eu digo assim divergência, mas e está falado de que meu padre bem para o meu padre já que estava a gostar de maneira como Cabo Verde estava a ser governado, não que a primeira que vem para a América, para a primeira era o Padre Celestino, por conseguinte, eu gostava de ouvir de meu padre a razão de sair de Brava e bem para a América. Bem, talvez é bom, porque houve muita confusão, foi dita muita coisa que não era verdade. Antes de tudo, eu digo, antes de alcançar a independência, eu nunca me meti na política diretamente, nunca. Mas amo toda a gente e amei os poucos rapazes que era no PGC, eu era amigo íntimo do Luís Fonseca, amigo do Scofield, tive sorte de visitá-los, os 2 irmãos Tavares, tive sorte de visitar até na prisão do Tarrafal, onde muitos dos países atuais nunca foram, que é fácil às vezes. Então, pessoalmente, porém, estava a ver, não que seja contra a independência, todas as nações têm direito. Porém, a impressão que eu tive naquele tempo e o sofrimento foi este, que o povo, sobretudo o povo da Brava, mas mesmo no Fogo e outras partes, nunca foi atendido. Que sempre da cúpula tomaram todas essas grandes decisões
E agora volta-se atrás, pouco a pouco, amizade com Portugal, etc. Depois aquele tipo de violência, aquelas prisões. Ainda eu tive sorte que na Brava não aconteceu disto. Mas, porém, uma vez aparece um rapaz com esta frase: meu padre, eu tenho que prender alguém ali na Brava também, para uma Brava, o único ilha aqui que quer fazer revolução é um brigonha. Então, viver em paz é uma vergonha, é um brigonha. E acha que brigonha faz a guerra. Nós não fizemos nada contra ninguém, etc. Mas convivemos e pronto, e eu era amigo do Neves, que era o primeiro secretário do partido, até do primeiro, que lá houve uma coisinha, me fez uma espécie de processo, e até a gente depois, quando ele morreu de acidente, o Manuel Barros, na ilha de Santiago, me se culpado, não. E sobretudo o Padre Pio, me nunca deseja ninguém, é o pior inimigo que morre de acidente. Mas depois, no fim, agora, não fugi verdadeiramente. Houve problemas mesmo dentro da coisa eclesial referentes ao grupo das consagradas, etc., etc., que nem vale a pena relembrar. E depois, nestas questões, só Deus sabe de que parte estava a razão. Certo que houve excesso, como sempre, dizia um grande filósofo e escritor inglês de 1600, que para fazer a revolução basta uma espingarda e uma cabeça maluca. Depois, na construção, então, quando acontecem estas coisas, eu vi a queda do fascismo na Itália, vi o surgir do comunismo na Itália, estava lá em plena juventude, era que não estranhei muito, mas a razão também foi outra. Por exemplo, eu saí da Brava em dezembro. Em outubro recebi um telegrama do padre Mulloy, que era superior, que perguntava se um de nós tivesse ido lá para continuar esta missão, porque como estava naquele momento, já tinha morrido o padre Celestino, só com o padre Antonino, e aqui também começou a ver pequenas coisas em simpática entre os paidecistas e não paidecistas, que eu acho aquilo ridículo. Vamos à igreja porque somos cristãos, não porque somos... E mesmo agora aqui eu não tenho nenhum do padecer que é meu inimigo, sou amigo de todos. E quando alguém me perguntou quem eu voto, eu votei só uma vez, porque antes não era cidadão. Falei, este é meu problema pessoal. Pronto. E então, depois houve a necessidade de vir, e houve um capítulo, uma reunião em São Nicolau, neste mesmo ano, 78, e nesta reunião o superior decidiu mandar a mim. Até havia outro nome, que era o padre Camilo. Por acaso fui escolhido. Então, quando diz, eles mandam embora ou perseguido, não, ninguém nunca me perseguiu. A gente brava foi sempre nossa amiga. Claro que ficou um bocadinho chocada. Talvez se não tivesse acontecido nada, não teria saído, mas isso só Deus sabe. Só Deus sabe, não tenho razão quando digo, os padres não devem fazer política. Eu nunca fiz política. Mas a gente também que não entende. Eu, no ano passado, para as eleições, só por ter posto no boletim uma linha e meia, que tu com certeza leste, lembro que há eleições. Dever dos cristãos a votar é um direito e um dever. E vote-se segundo a própria consciência. Não havia nada mais. Aparece um amigo que é do PDC. Eu faço propaganda para MPD. Onde ele está esta propaganda? Amanhã que está por ninguém. Não. Como é 1%? O jornal não põe anúncio da data de uma eleição? A que ponto vamos, então? De maneira que, fizeste bem fazer esta pergunta, mas já passou e tudo foi resolvido, até aquele pequeno só que houve com algumas das irmãs que, num certo sentido, tiveram que sair. Pronto, depois aquilo cozeu-se outra vez, está tudo... Tudo está a caminhar agora. Sim, perfeitamente. Há que esquecer essas coisas e trabalhar sempre. Lembra-se no sentido, se amanhã acontecesse uma coisa semelhante, saber ser prudentes, não exagerar nem do lado nem do outro. E isto aproveito para dizer aos guardianos que estão cá, que é ridículo
combater-se MPD contra o questão do PC, mas cada um tem a sua linha política. Mas podemos comer na mesma mesa, comer a mesma festa, ajudar Cabo Verde em conjunto, cada um juntar as ideias boas. Todos os partidos têm, inclusive o Partido Comunista tinha muitas ideias boas para os povos. É importante saber juntarmos naquelas coisas que nós é igual, pronto. Meu padre, agora entra na América. Me sabe que meu padre, quando chega na América, nunca tinha a igreja, por exemplo, em Brockton, nunca tinha comunidade, enfim, em Situate, que estava ainda organizado. Para nós também, o padre Celestino, era só no princípio, que podia fazer. Meu padre poder dar-nos uma ideia de como é que nós encontramos a nossa comunidade ali na América e como é que nos está hoje em relação à nossa igreja? Bem, eu vim com o espírito aberto. Eu vim para todos os cabo-verdianos, como era lá. E já fui cá 2, 3 vezes a funerais de protestantes, a mãe do Chico e outros, para rezar, porque sou amigo. Então, quando os hospitais, visito também os das outras religiões, sem diferença nenhuma. E não vou fazer propaganda da minha religião, Deus me livre. Não aproveito de uma doença para convidar, nunca disse a uma pessoa, vem, passa na igreja católica, nunca direi. Muitas já passaram, são eles que vêm. Então, encontramos sim muito trabalho a fazer, muito trabalho evidente, e não só em Boston, em Brockton, porque os cabo-verdianos estão espalhados. Ainda agora, o trabalho é muito, ainda eu posso dizer que nunca vou dormir à noite dizendo, hoje já fiz tudo, nunca tem nada de fazer mais. Fica sempre um monte para o outro dia. Visita então, porque não é só o trabalho propriamente dito da liturgia, isto é, celebrar as missas, fazer homilia, papo com gente, organizar um pouco de catequese, celebrar um funeral, como agora vou a uma casa funerária todos os dias, etc. Não é só isto. Sobretudo o nosso estilo franciscano é estar ao dispor da gente. Às vezes há superiores, até o cardeal, Padre Pio, tu trabalha demais, etc, etc. Fala, cardeal, tudo errado, eu nunca procurei o trabalho, sempre trabalho que eu venho. E de fato é assim, mas tu me crias por esta entrevista, há outra pessoa que me quer para ir lá rezar um pouco de terço, há outra pessoa, então, responder. E somos poucos, já tive convites, no princípio quando era mais novo, ia 2, 3 vezes por ano até New Jersey, desde Siri, já estive 2 vezes em Califórnia só para animar, elas chamam, e agora somos 3. Houve um momento que nós éramos 4, mas é muito trabalho. Então, o importante é responder a gente, é ser, na Itália, os capuchinhos eram chamados, desde sempre, os frades do povo. Então, se muita ficha num escritório, ou fazer um livro, uma coisa intelectual, manda sair de povo e canha missão. Então eu gostei imenso, apesar de ver, não há aquele cansaço físico que tinha na Cabo Verde. Aqui a gente come o que quiser, a gente tem tudo pronto, tem médico, tem comida. Porém, as preocupações são maiores aqui que lá. Sobretudo nestes últimos tempos, estamos lutando. Eu lembro quando vim de Cabo Verde aqui, não havia um só teenager na prisão. Nada, nem adultos, eram raros. Havia já alguns pequenos grupinhos, mas eram roubos, etc. Havia alguém que comprava coisas roubadas. Havia um grupinho que chamava-se The Little Lords of Rosebery. Mas depois o polícia deu uma lista, pouco a pouco, falei com os rapazes. Era coisa ainda bastante suave, não se falava de crime, de assassinatos, etc.
Agora, de facto, a situação é muito difícil para mim, porque eu não quero dar toda a culpa nos jovens, nem quero dar toda a culpa. Aliás, eu não posso. Jesus disse: quem és tu para julgar o teu próximo? Não dou culpa aos pais, não dou culpa ao governo, que tem certas leis que mal interpretadas. Por exemplo, a lei do abuso de criança, que é muito mais mal interpretada pelas autoridades, e etc. Certas coisas que eu nunca conseguirei. Por exemplo, como é que se pode permitir? Um rapazinho cresceu, faz um crime, manda embora, tira-o da família. Mas qual é o governo que pode separar a família, que é uma entidade natural, criada pela natureza, criada por Deus, etc. Então, tudo isto cria-me choque, porque eu não vejo solução. Haveria solução. Se todos aqueles, tu e outro, que não tiveram problemas, nem de droga, nem de filhos da cadeia, etc., ajudassem, cada um de nós salva uma pessoa. Se nós somos 100 a trabalhar em particular, gastar tempo com estes jovens que já começaram a um por um, não em grupo. O grupo não serve nada. Um por um, mas se somos 100 e cada um de nós salva um destes, a coisa vai melhorando. Sim. A família típica cabo-verdiana, que está descarregada. A doença do dólar. O dólar, para mim, é a pior das drogas. Não há nada que faz tanto mal. As pessoas lutam para arranjar o dólar e esquecem totalmente o resto. Sim, depois. Eu compreendo, o dólar é necessário, mas tem aquele provérbio a todo mundo, e tem também na crioulo, que dólar, dinheiro, é bom criado, mas é um mau patrão. Se queriam já conquista minha coração, que me inscrevo já alta de subir na banco, etc, etc. Então, é que a mim que te manda na ela, ele que te manda na mim. Isto já é triste. E é terrível, é difícil sair desta... como eu pregava sempre, quando a princípio, se é migrante que está bem viver aquela vida simples, de amizade, que tem na Cabo Verde, tirando a miséria, porque miséria não há, graças a Deus. Aqui um pãozinho de cada dia, uma cadeira para sentar. Não é que é necessário comprar uma cadeira de $100, compra um mocho de 20, não está senta na mesma. Quer dizer, então, a família começou. É verdade, isto foi dito pelo Papa tantas vezes, que não há nenhum governo que ajude as famílias. Até as igrejas fazem bastante pouco. E perdendo a família, tudo é perdido. Sim. Nunca está a fazer nada mais. Então, lutar, procuramos lutar, ajudo. Algumas famílias estavam para romper-se e dividir-se. Uma boa palavra, muita oração, te levanta cedo todo dia, te faz todo dia, te arrasa, tudo esse problema mais grave. Então, dediquem a vida na oração para esse. Aquilo que o padre não quem sabe da frente, parece que é uma coisa que o padre tem consciência de que não tem nem choque cabo-verdianos, nesse momento, preso na problema dezenas e dezenas. Sim. Conseguindo, é um dos aspectos realmente que... E tem outros rapazinhos, ao qual eu dei a primeira comunhão, que eram anjinhos, no dia da primeira comunhão. Então, como é que se pode mudar? Porque eu não sou daqueles psicólogos, ou não sei, estudiosos que dizem que a gente já nasce com seu destino, bom ou mau. É a história. Não posso acreditar numa coisa dessa simplesmente porque nós não somos só um complexo de cérebro e de nervos. Os nervos, o cérebro, a nossa vida física, nós herdamos do pai e da mãe, então podemos herdar certos defeitos. Mas nossa alma, esta é a minha convicção, a minha fé católica cristã, é criada diretamente por Deus, e Deus não pode criar coisas más. Então, depois eu que contato muito com as crianças, são maravilhosas. Eu vi nesta ocasião dos meus, recebi mais de 100 desenhos ou cartinhas feitas por crianças, mas coisas interessantes. Meninos de 6 anos que fazem um sacrifício para Deus abençoar o Padre Pio. E certas vezes na catequese, crianças pequeninas
sai com certas respostas dignas dos grandes teólogos. Então, porque tem alguma coisa lá. Nós deveríamos ajudar as crianças a puxar fora tudo aquilo coisa bom que tem dentro. Não condenar desde pequenina, és meu cavalo, és meu terrível, é catubi. Não é difícil. Então, a nossa situação, há ainda boas e santas famílias, mas ali também outro erro, que a rádio, a televisão, os jornais, não só os nossos telefones. É difícil que uma pessoa tome o telefone falando a outra pessoa, fale bem. É crítica. Quer dizer, a maldade difunde-se como o azeite na água. Se espalha. A bondade existe, muita família boa, muita gente boa, mas ninguém fala deles. Aquela bondade fica quase sofisticada dentro daquela casa. Este é o grande problema. Sabermos falar bem de quem é bom, e quem é bom tente de ajudar outro ser, sair daquele egoísmo, ou mais ainda que egoísmo, individualismo, nunca toca os outros, não toca as pessoas. Meu padre, eu vinha outra vez para aquele pequeno pormenor que ainda gostava, que ficava com ele aqui registado. Sim. O padre Capuchinho está na Roxbury, mas é que só na Roxbury, e então gostava que o padre dava uma ideia de, por exemplo, a missa na Boston é na São Patrick, em que sítio é que o padre está, que alguém assim mestre pode jogar o padre, depois no também papel de Brockton e de Santa Clara. Sim. Mais um tipo de informação, porque tudo esse trabalho que o padre está a fazer tem essa organização, tem essa maneira de trabalhar que tem sido cada vez mais aperfeiçoado e alargado como dentro do possível. O padre pode dar uma ideia mais ou menos de como é que o padre dos Capuchinhos está ligado para servir a comunidade de Cabo Verde? Começamos no início, como foi um acaso. O padre Celestino, como toda a gente sabe, teve que deixar Cabo Verde por motivos de saúde. Quando ele estava na Itália, no ano 68, 69, 70, eles convidaram para bem a América. E os regentes de Codé e outras pessoas pagaram via. Uma vez que ele veio, só de visita, com a intenção de voltar para a Itália. Mas então eles insistiram, o cardeal Medeiros, que era arcebispo de Boston nessa altura, e compreende bem, porque ele foi emigrante. Ele chegou a Fall River com 14 anos de idade, já tinha feito o liceu nos Açores. Depois foi bispo, etc., de maneira que um homem, eu considero um santo. E então, o padre Celestino ficou lá em Roxbury, porque era perto da casa das pessoas que o tinham convidado. Se, por exemplo, o convite tivesse saído da gente de Brava de Pataca, talvez teria começado o trabalho lá em Pataca. Assim que começou, então, quando nós vimos, mas logo no princípio eu disse claramente, e o cardeal sabe, por exemplo, nós somos 3, nós recebemos 2 vencimentos, assim chamamos, bastante baixos, mas dá para viver, porque negamos, somos 3, no sentido este, que querendo nós trabalhar fora da diocese de Boston, por exemplo, Tantin ou New Bedford é a diocese de Fall River, é outro bispo, é sempre a Igreja Católica, mas dividido. Depois todas estas saltadas que eu faço em Connecticut, em New Jersey, por carta, tenho correspondência, muita correspondência até com Califórnia. E então nosso desejo é ajudar todos os cabo-verdianos no âmbito religioso, os católicos, evidentemente, porque os nazarenos têm os seus pastores que trabalham muito bem, etc. Mas não há só religião. O homem é religioso, tem uma religião, o católico, este, mas depois é um homem, é um irmão. Eu, qualquer muçulmano, ou de qualquer jeito, eu considero irmãos, porque Deus é um só. E então, evidentemente, missas, essas coisas, é para os outros.
aceitando sempre todos. Por exemplo, nunca... Por isso que eu respondi a um rapaz que quis criticar-me, porque o Veiga veio até... entrou na igreja e só cumprimentou gente, não fez nenhuma política, só uma saudação, porque aquela gente não podia ir, etc. Que não devia ser, porque o Veiga é nazareno. Eu respondi, eu nunca soube de que religião é, porque eu nunca perguntei a ninguém o ID, para mostrar bilhete de identidade e coisa aqui. Yeah. E a nossa porta é sempre aberta. Podem entrar, basta que tenham respeito a Deus na igreja. Nunca fechamos, nunca metemos, venham todos. Quando há um funeral, uma quantidade de nazarenos, de sabatistas ou de outras ali que vêm, porque são famílias, então não é parte religiosa, sou amigo de todos. Mas qualquer coisa, quantas vezes já fui ao tribunal por pessoas que não são da nossa religião, basta que sejam cabo-verdianos. E não é que eu negue os outros, mas não tenho tempo para todos. Italianos queriam que de vez em quando rezasse, mas eu não tenho tempo, eu vim cá trabalhar para este povo, que é meu povo, desde 49. Yeah. É o meu povo. Se tivéssemos muitos padres, então tem tempo também ajudar os outros. Este que então, uma certa universidade começou-se lá. Depois eu vi, Padre Antonino já tinha começado também com Cicciuetti, porque conheci aquela gente, ele foi tantos anos pároco em Santa Catarina, e 90% mais ainda dos cabo-verdianos de Cicciuetti são de Santa Catarina. Eu vi, tinha cá amigos, muitos, da Brava, vi de fato a necessidade. Eu não estou arrependido. Primeiro foi uma vez por mês, depois de 15 em 15 dias. Mas a gente não sabe contar qual é o dia, é este domingo, aquele outro que tem missa, etc. E então, pusemos a missa todos os domingos, agora quartas-feiras, e essa comunidade está crescendo muitíssimo. Tem razões naturais, não é tanto o trabalho que se faz. Muita gente aqui, as casas eram mais baratas, muita gente de Boston passaram por aqui. Yeah. Outra razão destes imigrantes, pessoas de Santiago, a maioria estão cá. E as pessoas de Santiago têm a sua fé bastante, e há muitíssima gente de Santiago na missa ao domingo. Yeah. Depois tivemos facilidades pela paróquia, porque a catequese é mais fácil aqui que em Boston. Tem aquele grande centro, tem 17 quartos para dividir as classes, aos domingos, etc. E tivemos uma ajuda muito grande. E, como digo, esta comunidade cresceu e em muitas coisas já está quase a igualar a comunidade de Boston, por exemplo, o número dos batizados, etc. Um trabalho também grande que a gente não se lembra, desde o tempo do padre Rafael, nós fazemos em New Bedford. A gente vai agora quase todos os domingos. Era todos os domingos. Mas como é o atual pastor, uma alma santa, que colabora muito conosco, aceita, etc., está aprendendo o português. Não ainda o crioulo, mas já pode ler a missa perfeitamente. Então, alguns domingos ele faz. Mas continuamos indo unidos. Yeah. Com a comunidade de lá. Cicciuetti já temos falado, e depois onde a gente nos chama. Yeah. Onde a gente nos chama, por exemplo, doente, eu vou a todos os hospitais. Creio que não há um hospital desta região, de Sauchoa, que não tinha visitado. Yeah. Assim eu e os outros padres, o padre Paulino, o padre Bernardo, yeah. Cada um tem o seu estilo de trabalho. Eles são mais para o trabalho organizado, eu sou mais para o trabalho improvisado, que chega, não que vou improvisar eu, que chega de repente. Pois. Se uma pessoa me chama neste momento... Meu padre, não estou a fazer uma pausa, não estou a continuar para a semana, porque nossa terceira parte não está a deixar para daqui a uma semana. E obrigado e então, até para a semana. Obrigado a vós. Está certo. Mas não quero apanhar o